Hoje, dia 10 de dezembro, comemora-se o Dia do Sociólogo. Para comemorar uma data tão importante como essa, decidimos ir às ruas perguntar às pessoas o que elas acham e qual é a importância do sociólogo Auguste Comte para a sociologia moderna. Veja agora no Ar Maria News. Boa tarde, qual o seu nome? Augusto. Você conhece o sociólogo Auguste Comte? Olá, boa tarde. Posso fazer uma pergunta para a senhora? A senhora conhece o sociólogo Auguste Comte? Augusto Comte, sociólogo? Sim. Augusto Comte é sociólogo ou filósofo? Sociólogo. É? Ok. Não, conheço assim, né? Conheço dos estudos, né? Que a gente faz. Não tenho propriedade para falar sobre Augusto Comte, mas conheço dos nossos estudos. Tá bom, Tá bom? obrigada. Boa tarde, qual o seu nome? Ana Clara de Lucena Marques. Você conhece o sociólogo Auguste Comte? Não. Obrigada. Olá, boa tarde, qual o seu nome? João Paulo. O senhor conhece o sociólogo Auguste Comte? Nunca ouvi falar. Tá bom, obrigada. Boa tarde, qual o seu nome? Antônio Silva do Nascimento. O senhor conhece o sociólogo Auguste Comte? Conheço não. Tá bom, obrigada. Será que esse sociólogo não teve grande importância para não ser lembrado nos dias atuais? Isidore Auguste Marie François Xavier Comte nasceu em Montville, na França, em 19 de janeiro do ano de 1798. Seu pai era Louis Comte, oficial do Texas, e sua mãe Rosalie Comte, uma monarquista devota do catolicismo. Em 1814, Comte ingressou na Escola Politécnica de Paris e, com apenas 15 anos, destaca-se como aprendiz brilhante. Comte ficou na escola por 2 anos e recebeu a influência intelectual de cientistas. Depois da derrota de Napoleão Bonaparte na Santa Aliança, a onda revolucionária da Europa repercutiu à Escola Politécnica em 1816. Os adeptos da restauração da Casa Real dos Bourbon fecharam a escola acusando de jacobinismo, enquanto Comte continuou em Paris, sofrendo influência de Adam Smith, entre outros. Entre 1817 e 1824, foi secretário do Conde Henri de Saint-Simon, grande nome do socialismo utópico, o qual teve influência decisiva na obra de Comte. E mais tarde, em 1822, publica planos de trabalho científico para reorganizar a sociedade. Pouco tempo depois, sofre um colapso nervoso, em 1826, do qual se recupera somente em 1830. Nesse meio tempo, publicou os 6 volumes do curso Filosofia Positiva. Entre 1832 e 1842, Comte foi tutor e examinador na École Polytechnique. Ainda em 1842, separa-se de sua esposa e inicia um relacionamento platônico com Clotilde de Vaux. Nesse contexto, Auguste Comte já vivia de favor financeiro de seus amigos e admiradores. Em 1842, criou uma sociedade positivista e entre 1851 e 1854, redirigiu o Sistema de Política Positiva, no qual propõe-se uma interpretação para a sociedade humana. No ano de 1856, publicou o primeiro volume de Síntese Subjetiva, o qual não completou, pois morreu de câncer em Paris no dia 5 de setembro do ano de 1857. Suas escritas são referentes às intensas transformações sociais, econômicas, políticas, ideológicas, tecnológicas e científicas decorrentes da consolidação do capitalismo. Nesse contexto, ele percebeu que os fenômenos sociais deveriam ser percebidos como os outros fenômenos da natureza. Ele usa o termo sociologia para designar uma doutrina social baseada em princípios científicos dividida em 2 campos.
o estudo das estatísticas sociais para a compreensão das forças que mantêm a coesão social, a dinâmica social em si, para o estudo das causas e das mudanças sociais. Portanto, a física social ou sociologia partiria dos princípios da observação, experimentação, comparação e classificação enquanto os métodos. Ela tinha como finalidade tudo que é positivo, ou seja, o real, o útil, o certo, o preciso, o relativo, o orgânico e o simpático. Daí surge a outra contribuição de Comte, o positivismo, ou seja, a visão pela qual a análise dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos e pesquisa suas leis, uma vez que são fenômenos observáveis. O positivismo pregava um modelo da sociedade organizada, na qual o poder espiritual não mais prevaleceria, ficando o governo a cargo dos sábios e cientistas. Esse novo método geral para a ciência caracteriza-se pela observação em aliança com a imaginação. Estão sintetizadas, por sua vez, segundo princípios adotados pelas ciências exatas e biológicas. Contudo, vale notar também o fato de Comte perceber que cada tipo de fenômeno possui suas particularidades. Isso implica dizer que há um método específico de observação para cada fenômeno. Outra importante criação de Augusto Comte foi a religião da humanidade, com bases teológicas e metafísicas. Isso tudo reconhecendo a preponderância do papel histórico desempenhado pelos estágios provisórios da humanidade, previsto na Lei dos Três Estados. Na obra Lei dos Três Estados, representam as fases necessárias para a evolução humana, onde cada uma delas teria suas abstrações, suas observações e sua imaginação própria. Para explicar a sua teoria positivista, o sociólogo estabeleceu a Lei dos Três Estados, que descrevia os três estágios de desenvolvimento da humanidade. No estágio teológico, o ser humano, em seus primórdios, necessitava encontrar explicações para os fenômenos naturais. Essas explicações eram fornecidas por narrativas mitológicas e religiosas, pois, ao não conseguir explicar a natureza, os homens criaram seres sobrenaturais para fundamentarem as suas explicações. No estado metafísico, esse segundo ponto de desenvolvimento consistia no início da filosofia. O ser humano já não se contentava mais com as explicações religiosas e passou a formular teorias racionais para conjecturar as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. Nesse estágio, ainda há a prevalência do raciocínio, sem a observação da própria natureza. O estado positivo. Esse estágio seria o mais desenvolvido da humanidade. O ser humano entendeu que, para encontrar respostas sobre a natureza, ele deveria procurar as explicações na própria natureza. Nesse ponto, haveria o desenvolvimento das ciências e de um modo de pensar o mundo por meio do entendimento desse como algo que está dado fisicamente. O estágio positivo seria marcado pela física, pela biologia e pela busca incessante do progresso. A observação da evolução das concepções intelectuais da humanidade seguiria o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato, e o estado científico ou positivo. No primeiro, os fatos observados seriam explicados pelo sobrenatural, ou seja, entidades, Deus ou deuses, as quais comandariam os fatores que compõem a realidade. No segundo estágio, a realidade seria pesquisada diretamente, mas ainda haveria a presença do sobrenatural, a natureza, o éter, o povo, o capital. No terceiro e último estágio evolutivo, o apogeu da humanidade, os fatos seriam explicados segundo leis gerais abstratas, de ordem inteiramente positiva. Nesse viés, o fator absoluto é substituído pelo fator relativo, pois tudo seria relativo, exceto a lei absoluta da relatividade. Principais obras que podemos citar de Comte é Curso de Filosofia Positiva, de 1830 a 1842. Discurso sobre o Espírito Positivo, de 1844. Uma Visão Geral do Positivismo, de 1848. Religião da Humanidade, de 1856. Uma das maiores curiosidades é que o lema de Augusto Comte, amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo, fundamentou os dizeres da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Comte torna-se importante, pois ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios das ciências exatas e biológicas. Adquiriu conhecimento dedicando ao estudo científico das sociedades. Deu suporte ao homem a trilhar o caminho para o encontro da organização social e política.
sociólogos que contribuem para a formação do pensamento e das ações humanas. Principalmente Auguste Comte, que teve um grande impacto no que se diz respeito à sociologia atual, e por isso é motivo de grande parabenização. Desejamos a todos um bom dia E um ótimo dia do sociólogo.